Olá, eu sou Esther César. E eu sou Christian Ariú, e você ouve o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este é o episódio 198. E nesta semana, a gente continua falando sobre projetos que fazem parte da agenda anti-indígena do Congresso. No segundo episódio da série Tudo o que você precisa saber, falaremos sobre a PDL 28, que abre caminho para a fragmentação e anulação de trechos de terras indígenas em todo o Brasil. O projeto pode ser votado no plenário da Câmara dos Deputados em agosto, e nós estamos acompanhando sua tramitação. Fique por dentro do que está acontecendo agora no Copiô Parente. Estão ouvindo? Esse é o som da boiada tentando passar a qualquer custo para destruir direitos, inclusive direitos já conquistados. Desta vez, apresentamos para vocês novas letrinhas. Estamos falando do PDL 28. PDL é um projeto de decreto legislativo que, caso seja aprovado tanto na Câmara como no Senado, começa a valer imediatamente e não depende da validação do presidente da República. Bom, e o que esse projeto tem a ver com os povos indígenas? Então, parente, basicamente, o PDL 28 retira a sede do município de Pacaraíma, em Roraima, da terra indígena São Marcos. O autor da proposta, que é o senador Messias de Jesus, do Partido Republicanos de Roraima, justifica que a permanência da cidade no território indígena atrapalha investimentos e empreendimentos no local. Daí, seria necessária a exclusão desse trecho de dentro da área. Mas esse local é território indígena, senador. A terra indígena São Marcos foi homologada em 1991. Já o município de Pacaraíma foi criado só depois de 4 anos, em 1995. É um projeto maldoso, porque além de afetar o modo de vida de quase 10 mil indígenas de 5 povos diferentes, ameaça outras terras já demarcadas em todo o Brasil. Mas essa PDL é inconstitucional, porque em termos jurídicos as terras indígenas são inalienáveis, indisponíveis e imprescritíveis, ou seja, ninguém tem o direito de roubar, reduzir, modificar ou vender esses territórios tradicionais. Quem explica melhor essa questão da inconstitucionalidade do PDL 28 é o procurador do Ministério Público Federal de Roraima, Dr. Alisson Marugal. Então, existe uma inconstitucionalidade formal nesse caso que afeta até a separação de poderes, né? Porque é o Congresso Nacional invadindo uma competência que é atribuída exclusivamente ao Poder Executivo. Então, existe essa inconstitucionalidade formal. Do ponto de vista material, evidentemente que esse decreto acaba restringindo o usufruto exclusivo das comunidades indígenas em relação àquele território. Então, do ponto de vista material, substancial desse decreto, também há uma inconstitucionalidade. Nossa produção conversou com a deputada Joênia Wapichana, do Rede de Roraima, que explicou alguns pontos críticos desse projeto. Olá, ouvintes do Copiô Parente, que é Joênia Wapichana. Olá, Joênia. Realmente, o PDL 28, que está em pauta na Câmara, traz uma série de vícios inconstitucionais. O principal problema é justamente fazer uma alteração de uma demarcação de terras indígenas através de um procedimento legislativo que é o PDL, que tenta modificar, alterar uma demarcação, uma homologação de uma terra indígena já consolidada em 1991. Agora, isso pode gerar um precedente muito negativo para todas as terras indígenas no Brasil, porque se isso for uma prática constante, vai dar uma insegurança a terras indígenas já consolidadas, registradas, inclusive em cartório. Porque o processo pode trazer tanta insegurança jurídica, porque ele abre precedentes para fragmentar outras terras já demarcadas. Isso acontece porque, a partir do momento que excluírem a sede de Pacaraíma da terra indígena São Marcos,
Grileiros, invasores e grandes fazendeiros podem usar isso ao seu favor para pressionar pela anulação da demarcação de outras terras. É muito perigoso. É algo que, de fato, é inconstitucional. Seria infringir um direito já adquirido pelos povos indígenas. Seria voltar atrás e ir contra a própria Constituição, que assegura que títulos de terra registrados dentro dos territórios indígenas não valem e que a implantação de projetos e atividades que não estejam de acordo com a vontade dos povos indígenas nessas áreas também não pode acontecer. A nossa produção também entrou em contato com Marcelo Pereira, que é o coordenador geral da Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos, para falar sobre o posicionamento dos povos indígenas da região sobre esse assunto. Sobe o som. O que a gente está questionando hoje não é o município. O que questionamos hoje é a exclusão de uma parte do território de São Marcos. A terra é nossa, a terra dos povos indígenas, garantida por lei, garantida na Constituição. Sofremos, várias lideranças perderam a vida, passaram dias e noites se reunindo, lutando para conquistar essa terra. E nós, como membros e juventude desse povo, desse território, não estamos dispostos a abrir mão de nenhum milímetro de terra para o governo federal, para o governo estadual ou municipal. E Marcelo, por que vocês não podem abrir mão do território de vocês? Porque direito não se negocia. Direito conquistado, a gente deve manter e a gente vai manter como liderança indígena do povo Macuxi, representante de 49 comunidades, pouco mais de 7.500 indígenas de 5 povos diferentes, que vivem em 3 etnorregiões, as quais precisam participar dessa definição sobre o PDL e sobre o futuro da terra indígena São Marcos. E o que esses parlamentares estão fazendo é um crime contra os povos indígenas, é um crime contra a Constituição, e nós vamos resistir até o fim. O PDL 28 passou pelo Senado em 2019 e agora está em pauta do plenário da Câmara e pode ser votado na volta do recesso legislativo. A articulação de deputados da oposição, como a Joênia Wapichana, permitiu o adiamento da análise do projeto nas últimas semanas. Eles estão preparados para os próximos passos dessa batalha contra o PDL. Nós apresentamos vários pedidos de retirada de pauta, tentamos sensibilizar os parlamentares, solicitamos através do deputado José Ricardo, dentro da Comissão da Amazônia, para que tivesse uma audiência pública, pudesse ouvir as lideranças indígenas da terra indígena São Marcos e da Raposa Serra do Sol, que é uma terra também que vai ser impactada. E solicitamos audiência e reunião com o próprio relator, Marcelo Ramos, e fizemos isso também a semana passada, para que ele ouvisse as lideranças indígenas e entendesse que em nenhum momento houve uma consulta prévia, livre, informada com as comunidades indígenas, seus representantes e suas instituições representativas. Então, foi deixado clara essa mensagem pelas lideranças que participaram dessa reunião com o relator. Temos conversado também com o próprio presidente da Câmara, falando do absurdo de pautar esse projeto em sentido de urgência e o desrespeito que está havendo. Também apresentei emendas ao próprio PDL e fiz meu voto separado, justamente para deixar clara a inconstitucionalidade que está havendo dentro do texto do PDL 28. Então, logo, se há um resultado negativo, nós também estamos preparados para entrar com alguma proposição no judiciário. Vamos continuar acompanhando esse assunto e trazendo todos os detalhes para vocês. Eu sou Esther César. Hoje a gente fica por aqui. Nos acompanhe, que semana que vem tem mais. E eu sou Christian Ariu, e você acabou de ouvir o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. A produção deste episódio foi de Esther César, da Carolina Vassolo e da Isadora Costa. A revisão de texto é de Oswaldo Braga e a edição de áudio e as artes para as redes sociais são minhas. Segue a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, no @copiôparente. E a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiô Parente.